Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Devaneios do Café. Este encontro semanal que nós temos aqui no SEI de Campinas, que fica localizada na Rua Doutor Quirino, 1856, no centro da cidade, próximo à CPFL, próximo a alguns lugares conhecidos aqui para quem conhece Campinas aqui, né? Fica próximo do Jockey Club também. E este espaço aqui de cultura, de arte, de assistência social, né? É um espaço aqui, inclusive agora o SEI está reformando, vai passar por uma reforma onde a biblioteca aqui do Café Dialógico vai ser expandida. Então quem quiser conhecer aqui o SEI, também é um espaço de leitura, tá, pessoal? Aqui a biblioteca vai estar sendo expandida. Vão ter mais prateleiras e tudo mais. Então, nós temos este encontro agradável aqui, que também tem os lanchinhos, aí também tem os cafés que são servidos aqui, que dão jus ao nome Café Dialógico. Bom, também hoje eu vou apresentar aqui, né, na semana passada eu não apresentei nenhuma novidade que a Vozes tem aí nos oferecido, né, de alguns livros, de algumas estreias da editora, por conta da nossa live com o professor Éder. Mas, agora, olha que livro interessante que nos chega aqui, ó. A Realidade da Alma, a Psicologia da Mente Humana. Este é um novo livro aqui de ensaios, de simpósios, de conferências que foram sendo trazidas agora, editadas, né? Inclusive alguns artigos também. Tem aqui um artigo que é bem interessante, que ele foi escrito com Jung junto com Alfred Adler sobre Sigmund Freud, que este livro carrega também. É um livro bem interessante, que inclusive, já no primeiro artigo dele, ele fala coisas interessantes, ele já traz um pensamento que é a cerne, inclusive, do que nós vamos tratar hoje. Para quem está aqui acompanhando as nossas lives, nós estamos trazendo temas mais recentes, mais atuais em relação a o que está acontecendo dentro da nossa sociedade, da nossa vida, buscando ali um olhar mais psicológico. Então, vamos seguir por esse caminho. E sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Quem está chegando agora. E fiquem à vontade, tá, pessoal? Geralmente eu esqueço de falar isso no início das lives, mas hoje eu não vou esquecer. Para fazer comentários, dúvidas, sugestões, fiquem à vontade o tempo que vocês quiserem para comentar. E usem essa caixinha de comentários que, ao decorrer da live, que está acontecendo aqui no Instagram, em concomitância com o YouTube do SEI, eu vou lendo. Eu vou lendo elas aos poucos. E antes da live que eu fiz com o professor Éder, né, que a gente fez a última, inclusive hoje é de número 77, nós estamos na live de número 77, 77º encontro no Devaneios do Café. A gente foi tratando ali um pouco, se não me engano, sobre inteligência artificial e psicologia. A gente foi falando um pouquinho aqui com base nesse livro do Hillman, que é um livro bastante provocador. Ele é feito em forma de diálogos com um tal de Michael Ventura, que é basicamente um eu lírico do Hillman, né? Ele é um personagem criado para ele ter um diálogo sobre os temas que ele vai trazendo aqui, que vão percorrendo, né? São temas que estão em constante transmutação dentro desse livro. E ele traz um dos títulos mais interessantes, ao meu ver, um título que me agrada por conta da sua provocação e por onde que ele toca numa ferida, que se chama 100 anos de psicoterapia e o mundo está cada vez pior. Então, a minha proposta inicial é de trabalhar esse livro em algumas partes como um livro que pode ali estar nos guiando, que pode ali estar nos mostrando caminhos sobre
como a psicologia vem andando. Não só a psicologia, até a própria psicanálise, né, mais propriamente dita, né, o Hillman, ele tem um conhecimento vasto, inclusive de outras psicologias humanistas. Ele busca, então, fazer jus a uma proposta de uma psicologia que converse com o mundo, converse com o inconsciente. Ele vai entender que o inconsciente, né, como eu não sei como é que está essa discussão hoje em dia, mas já houve uma época que estava muito em pauta perguntas do tipo, aonde está o inconsciente, né? Mostre ali o lugar do cérebro, como se o inconsciente fosse um lugar físico, como se o inconsciente, inclusive, não só fosse um lugar físico, mas também um lugar mensurável e um lugar, digamos assim, palpável. Ou seja, a ideia que se tem por detrás disso é de que se eu não posso provar alguma coisa, ela não existe. Bom, se estamos falando de inconsciente, qualquer coisa que prove o inconsciente vai escapar. Porque o inconsciente não é exatamente uma estrutura cerebral encontrada no corpo. O inconsciente é um instrumento, é uma ideia. É uma ideia de que a partir do momento que eu vejo uma coisa, esta coisa que eu estou vendo está ao mesmo tempo abrindo uma porta para eu ver um mundo, mas fechando outras. É aquela noção que a gente traz de que qualquer criação de consciência é uma diferenciação, é um limitante, é uma, digamos assim, para você enxergar uma coisa, você não pode ver outras. Não é possível se vê-las. Muito porque, senão, você não consegue processar. Você não consegue receber aquilo. Então, é nesse sentido que o inconsciente ela é mais uma ideia instrumental do que um fator em si. Só que este instrumento, estou só fazendo uma pequena introdução ao que nós vamos falar hoje. Alguém aqui deu oi. Xalau. Olá, Xalau. Hi. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu não consigo ver a sua foto de perfil. Estou um pouco longe do celular aqui. Então, continuando aqui o nosso tema, tem pontos interessantíssimos dentro dessas ideias que nós vamos explorar, que é o quê? O Hillman, ele começa este livro aqui que eu apresentei, né, o 100 anos de psicoterapia, o mundo está cada vez pior. Quem que está falando aqui agora? Sabrina Bruxinha. Olá, Sabrina, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Devaneios. Então, o Hillman ele vai entender uma coisa muito importante, uma crítica, né? Ele já começa com uma posição crítica da seguinte forma, que o Xalau, hello Xalau, seja bem-vinda, you are welcome, não sei se você fala inglês aí, mas you are welcome. Nossa live aqui é em português, né? Estamos falando em português. Ele tem uma ideia fundamental que eu não sei também, eu acho que por isso que eu peguei este livro aqui, para ele também nos servir como uma revisão de como nós estamos atualmente sobre estes temas, se a gente conseguiu conversar melhor sobre eles ou se a gente deixou eles aí um pouco de lado e foi criando mofo ao longo do tempo. Que é o quê? A noção de que inconsciente, alma, esses fatores que nós estamos colocando aí, que são fatores psíquicos, né? São ali algumas coisas, umas terminologias que a gente está utilizando para falar de fatores psicológicos. Eles têm a noção de que eles começaram principalmente com essa noção, né, que vem ali da psicanálise clássica, de que, em suma, o que nós chamamos ali de sujeito, ele precisa se aprofundar, né? É um trabalho ali, é uma proposta de aprofundamento em si mesmo.
aprofunde-se em si mesmo, conhece-te a ti mesmo, a partir de si mesmo. O Hillman, ele começa os 100 anos de psicoterapia criticando essa posição, mais ou menos dizendo o seguinte: bom, se eu for através do conhece-te a ti mesmo, através de mim mesmo apenas, se eu estiver buscando a minha interioridade, e que eu estou buscando com essa interioridade me relacionar melhor com as coisas, então eu tenho que ser a mudança constante para as coisas ficarem bem, Aí ele vai tentar olhar para o seguinte sentido: será que nós estamos falando de mudança ou de adaptação? Será que nós estamos falando de transformação ou de crescimento entrando dentro de uma fantasia infantil? Porque, inclusive, este livro aqui, ele foi editado aqui, se não me engano, no Brasil nos anos 90. Não sei se ele foi feito nos anos 90. Eu estou tentando aqui achar de novo onde está a referência dele. 92. O Hillman, ele morre em 2011. Até próximo da morte dele, ele era um escritor ali exímio. Então, este livro aqui tem mais de 30 anos, né? Então aí a gente está colocando que desde o lançamento dos 100 anos de psicoterapia, né, que ele vai pegar esses 100 anos ali em relação à criação, né, da psicanálise. Por que ele fala psicoterapia? Isso aí também é importante, porque a psicologia, ela não nasce com Freud. O pai da psicologia não é Freud, como alguns já disseram, como eu já escutei em alguns lugares aí. Tem um erro, porque aí a gente esquece que a psicologia, ela nasce, na verdade, quem também vai fazer essa revisão é o próprio Solu Shamdasani. A psicologia, ela nasce de uma forma experimental, ela nasce em diversos laboratórios que estavam acontecendo no mundo, e quem é considerado o fundador ou pai da psicologia é o Wundt, né? Não sei se é Wilhelm Wundt, é um alemão também, que ele vai, né, trazer ali, né, ele é considerado o pai da psicologia, mas da psicologia clínica e da psicanálise é Freud, sim. Mas a psicologia, ela não começa na clínica, ela vai galgando passinhos até chegar à clínica aí de alguma forma, né? Então, a primeira premissa que se tem dos laboratórios de psicologia é de ver como nós podemos ali utilizar cientificamente aquilo que, né, como é que a gente pode trazer a compreensão, né, a ciência do domínio dos comportamentos, das emoções e por aí vai. E aí a experiência inicial é dentro de um laboratório. Bom, então a ideia que o Hillman vai começando a trazer aqui neste livro, uma crítica que ele vai começando a trazer aqui neste livro, é o sentido de alma. E que, a partir do momento que o sentido de alma fica apenas em relação à interioridade localizada em mim mesmo, a alma está aprisionada. Ou seja, as coisas do mundo não interessam. Interessa, na verdade, é como eu dou sentido a elas. E o Hillman é um crítico constante das posições subjetivistas em relação às coisas, ao mundo. Por quê? Porque o subjetivismo é a perda do contato com o fenômeno. Eu não estou em contato com o fenômeno em si, eu estou em contato com o que eu transformo o fenômeno em si em algo meu, em algo que eu desejo ver dele, em uma ideia. Então ele vai colocar isso muito bem, brilhantemente dentro do Revendo a Psicologia, de que é muito fácil confundir-se o que eu estou vendo com o instrumento que eu estou vendo. Ou seja,
a ideia é uma maneira de abrir as coisas e não a coisa em si. Mas eu posso me confundir com a minha ideia. A gente acaba se confundindo com a própria ideia o tempo todo. Então nós vivemos constantemente nos relacionando com ideias que não sabemos que temos. Não sei que eu tenho uma ideia ali, que há uma fantasia operante em mim, que o tempo todo esta fantasia ali está me fazendo amar, sentir, me deslocar, e que eu a desconheço. E o Hillman vai dizer o seguinte, o que também é muito interessante neste livro aqui, que eu estou só fazendo uma introduçãozinha rápida, que para que eu conheça então a mim mesmo, é importante, é muito essencial que eu conheça as relações do meu mundo. Ou seja, que nesse sentido eu também seja um ser político. Eu também esse sentido de democracia que ele vai falar aqui, dê a possibilidade para que o outro fale sobre ele. E não sobre quem ele deveria ser para estar servindo a um sistema, a uma pessoa, ou seja lá o que for. Porque esse outro some. Aí eu perco as intencionalidades dele, eu perco a forma como ele narra, a forma como ele vê, eu perco olhos, eu fico cego para as coisas. Então, eu vou traçando aqui alguns pequenos grifos que eu fui fazendo deste livro, que vai trazendo então, o Hillman ele tem ali então o intuito de ver a anima mundi. Aonde está este mundo? Onde estão essas coisas? E ele vai parar, que é o objetivo inclusive aqui deste livro, ele vai parar aqui a uma crítica, a uma terapia, a qualquer posição psicoterapêutica que não leve em consideração algumas questões como, por exemplo, o que nos é mutável e o que nos é imutável. Que aí a gente acaba ficando dentro de uma fluidez que nos destitui daquilo que nos é importante. Ou seja, eu preciso de uma base, eu preciso de alguma coisa fixa para conseguir trabalhar em outras coisas não tão fixas assim. Mas a gente vai trabalhando essa ideia aqui agora, porque olha só, eu vou pegar alguns trechos desse diálogo com este eu lírico chamado Michael Ventura, que o Hillman inventou aqui, ó. Ele começa aqui, eu vou só... Deixa eu ver se ele casa aqui com algumas coisas. Aqui, ó, sim. Eu vou pegando só algumas partes desse diálogo, elas vão ficar um pouco dispersas, mas aos poucos elas vão fazendo sentido. Ó. Na página 15 desse livro aqui, ele vai dizer aqui, ó, o mundo está cheio de sintomas. Não estaríamos começando a reconhecer aquilo que costumava chamar de animismo? O mundo está vivo, meu Deus, e isso provoca alguns efeitos em nós. Tenho que me livrar destas latas de aerosol. Tenho que me livrar destes móveis feitos de aldeído fórmico. Tenho que ficar atento a isto, aquilo e aquilo outro. Há muita patologia no mundo e por isso estamos começando a tratá-lo com mais respeito. Eu tenho lá minhas dúvidas, tá, Hillman? Eu tenho muito lá minhas dúvidas com relação a essa conclusão aí. Eu não sei se está tratando com respeito, não. Talvez com medo. Eu acho que mais medo do que... Mas enfim. Aí ele continua, deixa eu ver aqui. É como se, por termos negado o espírito das coisas, o espírito ofendido voltasse para se vingar. Como se, por negarmos a alma das coisas, por dissermos como Descartes, vocês não têm alma, as coisas se voltassem contra nós e dissessem, olha aqui minha alma, seu imbecil. E aí ele continua aqui, página 16. O senso político decaiu sensivelmente. Aqui eu acho que ele está sendo bem recente. Olha só, ele vai inclusive
Ele é um autor norte-americano, tá? Ele é dos Estados Unidos. Inclusive, se não me engano, o próprio instituto do James Hillman é em Dallas, nos Estados Unidos. Então, é a sociedade com a qual ele tem mais base para falar da sociedade ocidental. E aqui ele diz o seguinte: o senso político caiu sensivelmente. Por que as pessoas inteligentes, ao menos da classe média branca, são tão passivas hoje em dia? Por quê? Porque os mais sensíveis e inteligentes estão em terapia. Olha aqui ele começando a fazer uma crítica à terapia, fazendo com que então o movimento terapêutico está sendo um movimento apolítico, um movimento que retira o sujeito de um animismo político. E ele vai fazer essa crítica ao longo do livro, inclusive ao longo de algumas partes aqui também. Aqui nos Estados Unidos se faz terapia há 30/40 anos. E nesse tempo houve uma tremenda decadência política no país. Olha o que ele está relacionando aqui, hein? Olha a crítica que esse desgraçado está fazendo. E aí ele se pergunta: por que acha que isso acontece? Aí o Hillman respondendo a ele mesmo: toda vez que temos que lidar com a agressividade em nossas rodovias, o tormento que são nossos escritórios, nossa iluminação, os trastes que são nossos móveis, o crime das ruas, seja o que for, sempre que tentamos lidar com tudo isso, procurando a terapia com raiva e o medo que sentimos, estamos privando o mundo político de alguma coisa. E a terapia, na sua loucura, ao enfatizar a alma interior e ignorá-la do lado de fora, sustenta a decadência do mundo real. Olha a crítica que ele está fazendo aqui. Ele está dizendo, ele já começa o livro dizendo o seguinte: a terapia, essa psicoterapia que é preocupada apenas com a alma interior, seu ser interior e tudo mais, ela está ajudando, ela é uma cúmplice do adoecimento do mundo. Ou seja, é como se essa terapia estivesse dizendo ali, não em palavras explícitas, mas em determinadas normativas de uma ideia basilar, estrutural. Você não deve querer tais coisas, porque isso é nocivo. Se afaste delas. Fique com essas outras. Você não pode ter raiva no trânsito. O trânsito é assim mesmo. Você não pode ficar xingando todo mundo. E até tem aquelas ideias que muita gente traz. Puxa, como é que você apresenta determinados sentimentos se você é psicólogo? Como assim você sente raiva? Você não é uma pessoa que é psicóloga, que entende a mente? Ou seja, como se estivesse relacionando entender a mente como sendo ali um Zen Buda, que está em paz com tudo e qualquer coisa, que responde a tudo com uma sabedoria suprema, como se fosse uma cabeça muito maior que o próprio corpo. E a gente fica enclausurados nessa cabeça, nessa mentalidade, também podemos dizer. E ele continua: contudo, a terapia segue acreditando cegamente que está curando o mundo e tornando as pessoas melhores. Ou seja, é aquela ideia que ele vai apresentar aqui agora de: puxa, você está mal porque não faz terapia. E aqui o Hillman está dizendo: você pode estar mal por fazer terapia. Olha o dedaço na ferida que ele deu agora. Ele simplesmente pegou a ferida e enfiou fundo. E ele vai dizer aqui, há muitos anos disse: se todas as pessoas fizessem terapia, teremos casas melhores, pessoas melhores, mais consciência. Não é bem assim. Não tenho certeza se isso aconteceu por acaso, mas decididamente é um padrão. Nosso conhecimento interior tornou-se mais sutil, ao passo que a habilidade para lidar com o mundo que nos rodeia deteriorou.
talvez essa não seja uma palavra suficientemente forte. Desintegrou é melhor. Hoje em dia, a moda em psicoterapia, essa aqui é a moda dos anos 90, tá? Mas talvez essa moda ainda não tenha saído tanto, ela talvez tenha aparecido em outras coisas. Mas olha a moda aqui dos anos 90, 80, 90 aqui, ó. Em psicoterapia. É a criança interior. É a nova terapia. Você retorna à infância. Mas, se você está olhando para trás, não está vendo em volta. Essa viagem para trás envolve o que o Jung chama do arquétipo da criança. Ora, por natureza, o arquétipo da criança é apolítico e impotente. Não tem conexão com o mundo político, com a polis, com os que estão ao meu redor. Então, o adulto diz: o que posso fazer pelo mundo se ele é maior do que eu? Esse é o arquétipo da criança falando. Tudo o que posso fazer é mergulhar dentro de mim, trabalhar meu crescimento, meu desenvolvimento, encontrar bons parceiros e grupos de pessoas de apoio. Olha a ideia que eu estava trazendo aqui, inclusive. Ele está dizendo que essa ideia basilar da psicologia é uma ideia de crescimento. E ele vai fazer uma crítica ferrenha à ideia de crescimento. Por quê? Porque esta ideia, em seu fundamento, em sua natureza psicológica, né, ou como Jung colocou aqui, em realidade da alma, transforma a relação em uma relação infantil. A fantasia de crescimento está sempre atrelada a uma fantasia de uma criança e a fantasia de uma mãe, a uma fantasia de um nascer e a fantasia de um desabrochar. Ou seja, eu não posso fazer nada, alguém tem que fazer por mim. Tem que partir de algum lugar, e esse lugar precisa ser um lugar bom, agradável, alegre, bonito, senão nada cresce. A preocupação com o crescimento é de que tudo esteja saudável, em ordem, não traumatizado, para que exatamente esta criança cresça. Mas aí o Hillman ele vai até um momento colocar aqui, não sei se eu vou chegar aqui acho que não vou chegar nessa parte não, mas até um momento aqui que ele vai citar, que é o seguinte: olha, esta fantasia de crescimento no adulto, que chega um momento que até mesmo dentro da natureza, você para de crescer. Seu dente para de crescer, você vai mudando alguma coisinha ou outra, quer ser mais barba, mais pelo, não sei aonde e tal. Mas o contínuo crescimento, um crescimento de ter que ali nascer outras coisas, novas coisas e tudo mais, é o que acontece na situação, né? Se você cresce depois dessa idade, começa a virar câncer. Ele coloca aqui na página 17 aqui, que essa ideia de crescimento é uma ideia. Aqui eu vou ler tudo como ele está descrevendo, como se fosse uma metáfora também. Ele está dizendo então que a ideia de crescimento que nós alimentamos constantemente é uma ideia cancerígena. É uma ideia que multiplica-se, que se replica constantemente, meio como se fosse aquele filme A Substância que alguém citou alguma vez. Não sei se foi numa caixinha ou se foi numa live, mas alguém citou aquele filme Substância. É aquele movimento ali de que eu não posso parar de ser esta pessoa, de tal forma, e por aí vai. Mas aí ele continua, eu vou ler só até esse outro grifo que eu fiz aqui, e aí depois eu vou fazer uma entrada numa outra parte aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Aqui ele vai voltar, né? Tudo que posso fazer é mergulhar dentro de mim, trabalhar meu crescimento, meu desenvolvimento, encontrar bons parceiros e grupos de apoio. Ou seja, eu preciso ficar no mundo fechado. Eu preciso fechar meu mundo. Para o meu mundo ser saudável, ter um bom crescimento, eu preciso fechá-lo. Só com coisa saudável. Só coisa, sei lá, orgânica. Fecho e pronto. Melhorou. E aí ele vai dizer, isso é um desastre para o nosso mundo político, a nossa democracia.
A democracia depende de cidadãos intensamente ativos, não de crianças. Ao enfatizar, então, o arquétipo da criança, ao transformar nossas horas terapêuticas em rituais de evocação e reconstrução da infância, estamos bloqueando nossa vida política. 20 ou 30 anos de terapia afastaram de nossa sociedade as pessoas mais sensíveis e inteligentes, bem como algumas das mais influentes para cultuar a criança. Isso está acontecendo de maneira insidiosa em todas as terapias, por todo o país. Portanto, é natural que nossa política seja um descalabro e ninguém mais queira votar. É que não conhece o Brasil, né? Mas estamos perdendo o poder através da terapia. O poder de se pronunciar no mundo. Olha que interessante o que o Hillman está colocando aqui. A partir do momento em que você fica numa posição aonde, eu preciso aceitar o outro apenas do jeito que ele é e tudo mais e tal, eu posso chegar numa parte, ele não está só falando que isso é uma crítica do seguinte sentido, esqueça essa ideia, morre essa ideia, substitui por outra. A gente tem que lembrar que o Hillman, ele é um exímio politeísta. Então, como tal, ele está dizendo, essa é uma ideia que, se ela continua sendo extremamente cultuada, ela não está dando espaço para outras ideias de que o ânimo, a vontade de ter uma participação política, de fazer revoluções, que ele vai inclusive citar aqui a União Soviética, né, que a gente está nos anos 90, então faz jus, ele está citando a União Soviética, e ele vai dizer ali, olha, a gente tem nos Estados Unidos uma sociedade que diz-se democrata, de uma democracia, é a favor da liberdade de expressão, porém, os seus participantes não têm vontade, não tem, o desejo foi minando de participação da polis. Ao passo em que, na época, do outro lado do mundo, tem-se uma União Soviética, onde a psicoterapia até então não tinha se entrado lá, tinha se abolido lá, não tinha espaço, os sujeitos eram muito mais politizados. Participavam e tinham muito mais interesse de participar de uma vida política, pois isso fazia sentido. Não sei como está hoje, mas ele coloca isso. Ele coloca que fazia-se muito mais sentido, pois se nós não nos mexemos para que o sistema seja revisto constantemente, ele vai nos engolir. E talvez uma das maiores formas do sistema nos engolir é através daquilo que nós chamamos de felicidade, de conforto. A partir do momento em que se está inserido dentro de alguma ideia de se eu estou feliz, está tudo bem, eu não ligo mais para o próximo, eu não ligo mais, eu não sou afetado pelas enchentes, porque eu tenho uma casa que não tem enchente, eu não sou mais afetado pela pobreza, porque eu não preciso passar pela pobreza, eu posso passar por cima dela de helicóptero. Eu não preciso correr riscos, porque eu tenho uma proteção suficiente de N pessoas para que elas possam, seguranças, conhecidos, que elas vão manter a minha integridade. Então, todos esses fatores que afetam a nossa sociedade constantemente, o sujeito não é afetado. Um sujeito que não é afetado pelos próprios sintomas da sociedade, adoece a sociedade e a si mesmo sem saber. Nós estamos doentes por não estarmos sendo mais afetados por coisas que são terríveis. A pobreza na rua é terrível. Ter prédios, o que hoje a gente chama de, por exemplo, arquitetura hostil, é terrível. Já citei numa das lives. Ter lugares onde você tem que enfiar espetos para moradores de rua não dormirem ali, porque vão estragar a integridade do local. Olha a bizarrice que se tem nisso.
Olha como estamos tratando as relações de, essa pessoa não só está fazendo peso a mais no mundo. E o Riemann vai dizendo isso, nós estamos jogando fora não apenas pessoas, mas olhares. Nós estamos jogando fora todo o adoecimento que está acontecendo diante de nós. Eu tenho que me adaptar a diversos... É aquele poema fantástico, aquela prosa poética, para mim é uma prosa poética, que a Marina Colasanti ela falava, eu sei, mas não devia. O tempo todo estamos sendo infectados, estamos ali em contato com uma sociedade que tem em diversos pontos seu adoecimento. Mas, se eu posso me isolar desse adoecimento, tudo bem, está tranquilo. Não sei. Porque aqui ele vai entrando então que nós estamos dentro de um pensamento de crescimento, que apenas está olhando para um crescimento individual. Pura e simplesmente. É aquele pensamento, eu preciso me tornar um ser melhor. Para ser um ser melhor eu tenho que descobrir quem eu sou. E por aí vai. E não me interessa o outro. O que o outro tem a dizer para mim, o que o outro tem a dizer sobre mim mesmo e eu não sei. Eu não quero ser afetado por isso. Muitas vezes, aí também faço uma crítica em relação à psicoterapia, quantas e quantas vezes não se busca psicoterapia dizendo, fulano disse isso de mim. Numa ideia de que eu tenho que aprender a não gostar do fulano porque ele está dizendo coisas que eu não quero escutar de mim. Como é que eu elimino esse fulano da minha vida? Ou melhor, como é que eu faço com que o fulano pense melhor sobre mim? Mas eu não quero mudar nada. E o Riemann vai dizer, aqui a mudança é um fator importante, mas ela primeiro precisa tocar nas nossas feridas. Não existe uma psicoterapia que faça efeito se ela não toca em feridas. Se não é possível tocá-las. E aí ele continua. Não sei como é que está sendo isso para vocês, tá, pessoal? Isso aqui a gente está com uma variação de pessoas, cada hora tem mais, cada hora tem menos, mas não sei como é que estão aí de escuta. Mas aí eu vou continuar só mais um pouquinho, ó. Ele continua aqui, ó. A premissa com a qual as pessoas estão trabalhando é então de que o crescimento interior se traduz em poder no mundo. E muitas não percebem que vão para a terapia pressupondo isso. Se o crescimento pessoal levasse ao mundo, nossa situação política hoje seria diferente, não seria? Considerando-se que a quantidade de pessoas especialmente inteligentes que fizeram terapia, o que se aprende em terapia é, principalmente, como lidar com os sentimentos, como recordar de verdade, como deixar que as fantasias aconteçam, como encontrar palavras para as coisas invisíveis, para encará-las a fundo, tal. Ele está falando dele mesmo, ele está criticando ele mesmo. Boas coisas para se aprender, sim, mas você não aprende a ter habilidade política e nem fica sabendo como o mundo funciona. Ou seja, ele está falando aqui de uma fantasia de isolamento. E aí ele vai dizer exatamente isso aqui que eu acabei de falar, ó. O crescimento pessoal não conduz automaticamente a resultados políticos. Olha a Europa Oriental e a União Soviética. A psicoanálise foi banida de lá durante muito tempo e as mudanças políticas irromperam, surpreendendo a todos. Essas mudanças não resultaram da terapia, e sim de revoluções. Então, aqui ele está dizendo que a possibilidade de revolucionarmos alguma coisa aqui nas nossas relações, não é nas nossas vidas, mas nas nossas relações comigo, com o mundo, com os objetos, com o que for, com essa anima mundi, ela precisa de adultos. E precisar de adultos não quer dizer que ela está excluindo a criança. Ela não está dizendo que, olha, vamos esquecer que existe criança interior e tal. Não. Ele está dizendo, a sua criança interior é importante. Mas, se ela não tiver um adulto
que cuide deste mundo, dessa criança interior, ela não vai poder ir a lugar nenhum. Você vai ter que viver uma criança interior que vive num condomínio fechado ou num parquinho fechado. Você não vai poder ir para papar em lugar nenhum. Você está preso. Você vai viver preso. A gente vive preso sem saber. Quem é que tem segurança de andar na rua à noite? Quem é que tem segurança de frequentar até mesmo os lugares movimentados em determinadas horas? Então nós estamos constantemente, o tempo todo, vivendo enclausurados. Nós não estamos percebendo que a nossa prisão não é só uma prisão mental. É uma falácia, é uma loucura achar que a nossa prisão é apenas mental. Nós estamos presos na forma como constituímos a nossa própria relação com a sociedade. As nossas relações sociais começaram a nos prender. E essa ideia de, então, temos que exterminar o mal, exterminar os maus elementos, faz que exatamente seja a promulgação de atitudes violentas que insurgem, que então certas coisas merecem a morte. E não o convívio, e não entender que tipo de relação está sendo estabelecida. Mas é que a solução para as coisas tem que ser uma solução tão agressiva quanto. Ou seja, ou eu tenho que me tornar exatamente o que está acontecendo comigo, ou eu tenho que me prender. Esta prisão é tão agressiva quanto. Nós estamos nos tratando de formas agressivas e que nós não estamos nos dando conta disso. É uma crítica interessantíssima que o Hillman faz aqui. Ele vai dizer aqui que a alma do mundo que nos rodeia está constantemente nos entregando uma maneira de imaginar esse mundo. E que se a nossa fantasia está mal, como um coletivo, o nosso mundo também estará. Se a nossa fantasia para a resolução dos crimes é escalonar a violência, então eu tenho que me tornar tão violento quanto. Eu tenho que ter atitudes violentas com relação a qualquer coisa que for ali me perturbar, seja o que for. Estamos vivendo, enclausurados. Morfeu dormir com alma. A forma como tratamos nossa própria alma é paralela à forma como tratamos o próprio mundo. Sim, o Hillman está trazendo isso. O Hillman está dizendo o seguinte, que nós, não só a nossa própria alma, mas vamos colocar assim, que a gente está tão preocupado em achar o interior no sentido literal. Eu tenho que entrar dentro de mim, dentro dos meus sentimentos, dentro das minhas emoções, dentro de não sei mais aonde, e ao entrar dentro deste lugar, eu vou me tornar uma pessoa melhor em diversos fatores. Eu não preciso do mundo. Eu preciso, na verdade, saber como me livrar do mundo. E que essa é uma ideia doentia, que nos deixa e que nos continua promovendo uma doença, que está o tempo todo dizendo, eu estou aqui, olha para mim. Ele não está dizendo que olha para mim no sentido de me resolva, mas seja afetado. Porque se todos os indivíduos forem afetados pela pobreza, se todos os indivíduos forem afetados, é óbvio que isso aí é utópico, mas vamos colocar que se todo mundo for afetado por esses fatores que são humanos, a gente começa a reavivar a nossa imaginação para outras coisas. Eu não preciso pensar na pobreza se eu não estou nela. Então, a gente está adoecendo a nossa alma, porque tem fatores que nós não entramos em contato com ela. A alma busca mundo. E aí ele vai continuar até dizendo aqui, olha só que interessante, sobre a fantasia de crescimento ainda, na página 19. Olha o que ele vai dizer, aqui, eu vou terminar aqui a minha leitura de hoje na página 19 mesmo. A fantasia do crescimento é uma fantasia de expansão romântica e harmoniosa.
Ele está falando aqui de um outro crescimento, né? Que está aqui, eu vou começar dessa parte, não tem problema. Que a fantasia do crescimento é uma fantasia de expansão romântica e harmoniosa, de desenvolvimento e criação perpétuos, da pessoa cada vez maior e integrando, juntando tudo isso, né? A fantasia de crescimento vem junto consigo a uma fantasia de integração, ou seja, eu serei íntegro, eu serei completo. Olha a palavra completo ali. E o Hillman vai problematizar essa fantasia de completude, de inteireza, né? De até mesmo, individuação, colocando no seguinte sentido: bom, a partir do momento em que para eu ser um indivíduo tem que ser um indivíduo íntegro, eu estou fazendo com que todas as minhas outras partes precisem se adequar e adaptar a uma parte específica de mim, seja ela qual for, mas que todas essas estão servindo à minha consciência habitual. Ele vai complicar isso. E aí ele continua. E se não realiza essa fantasia de crescimento, vê-se então como um fracassado. Exatamente. Então essa ideia de crescimento pode nos colocar num estado de fracasso constante. Eu já devia ter superado isso. Não estou inteiro. Não consigo juntar as partes. Se eu estivesse realmente crescendo... pronto. Se eu estivesse realmente crescendo, há muito teria me livrado dessa minha confusão. Isso nos predispõe ao fracasso. É muito engenhoso. É uma idealização que nos predispõe ao fracasso. Isso porque a gente vive se comparando à fantasia de onde deveríamos estar, numa escala ideal de crescimento. Ou seja, a escala ideal de crescimento está em conjunto com uma ideia, né, que foi antes pré-ocupada, que foi ocupada antes. Foi uma ideia antes do próprio sujeito aparecer. E ainda faz pior. Não só nos predispõe ao fracasso, como à anomalia. Sou peculiar. Faz isso sem respeitar a uniformidade, a consistência da pessoa. A uniformidade é uma parte muito importante da vida. Ser consistente e constante em certas áreas que não mudam e não se desenvolvem. A pessoa faz terapia há 6 anos e volta para casa no feriado de Ação de Graças. Abre a porta, vê toda a família reunida e imediatamente está de volta onde sempre esteve. Sente o que sempre sentiu. Ou então, está divorciada há alguns anos, nunca se encontrou com um ex-companheiro, embora às vezes se falem por telefone. Mas, quando entram na mesma sala, em segundos, surge a mesma chama. A chama que os arrebatou tempos atrás. Algumas coisas nunca mudam. São como rochas. Existem rochas na psique. Existem cristais, minérios de ferro. Existe um nível metálico que em certas coisas não mudam. E se esses elementos mudassem, se pudessem mudar, seriam tão fluidos que jamais seríamos nós mesmos e nem poderíamos ser. Seríamos então perigosamente fluidos. Onde estaria isso que é você, se a psique não dependesse de algumas coisas que não mudam? E a dependência da imutabilidade está muito abaixo do nível do controle e do consentimento do ego. Olha que interessante que o Hillman está trazendo aqui, que ele está dizendo que o nosso mais imutável não está no nível consciente. Ele é uma escolha inconsciente acontecendo em mim o tempo todo, dizendo, olha, esse ponto aqui você não consegue mexer. Essa rocha aqui, esse ponto duro, ele é uma operação que está constantemente, talvez, dando base para outras operações fluidas acontecerem.
para que outras coisas surjam. Então, nesse sentido, é como se ele estivesse dizendo, bom, nós precisamos cuidar das coisas mutáveis tanto quanto cuidamos das imutáveis e vice-versa. Perceber que temos pontos imutáveis, que por mais que tenhamos força de vontade de mudá-las, elas não mudam, talvez esta seja a base para que eu continue me relacionando de formas diferentes. Esse é um pensamento que vai dizer o seguinte, bom, fique tranquilo que a sua base não muda. Você pode viver outras coisas, mas a sua base principal não muda e você vai descobrir elas exatamente vendo outras coisas. Por isso que ele está preocupado que a alma do mundo nos afete. Porque quanto mais a alma do mundo nos afeta, mais a gente pode ter essa noção também de quem somos e não sabemos quem somos. Não sei como isso soa para vocês, mas isso é uma psicologia realmente profunda, porque ele está sempre buscando o nível inconsciente das coisas. E o nível inconsciente da coisa é em todas as coisas. Não está em cérebro, não está em giro do símbolo. Não estão nesses lugares apontáveis, porque a partir do momento que eu encontrei o inconsciente, ele já não é mais inconsciente. A partir do momento que eu entendi o que é a alma do mundo, eu perdi a alma do mundo. É complexa essa psicologia, porque ela vai dizer, enquanto nós não dermos valor para todas as coisas, as quais da forma como elas nos afetam, nós estaremos lutando contra nós mesmos, um contra os outros. Lutar uns contra os outros é lutar contra nós mesmos. A alma reverbera em mim nas relações. Ela é esse eco que vai vindo e trazendo e devolvendo junto. Ela é fluida. E bom, esses foram os devaneios de hoje. Hoje não tiveram tantos comentários, eu acho que só um comentário, mas não sei como soa para vocês, eu não sei se eu fiquei falando besteira a live inteira, porém eu agradeço muito a participação e a colaboração de todos vocês, que eu vi aí que foi chegando na live. Muitíssimo obrigado, tá, pessoal, por essa participação que vocês têm. Obrigado também para o pessoal que nos assiste de forma gravada, tanto no YouTube quanto no Spotify, também no Instagram, né? Mas acho que da forma gravada há um conforto um pouco maior em assistir em outras plataformas. Porque o Instagram eu não sei como é que dá para ver gravado, mas eu sei que dá para ver em computador também, não sei como. Aqui o Morfeu dormir com alma. O pensamento foi longe aqui, muito bom mesmo. Muitíssimo obrigado, viu, Morfeu? E bom, eu sei que eu fui falando algumas coisas aqui, fui cutucando algumas feridas e fui seguindo junto com o Hilman. A Psi Carolina Franco. Aplausinhos. Muito obrigado, Psi Carolina Franco. Muitíssimo obrigado. Fico agradecido aí pela participação de vocês, né? Que a gente possa ter essa conversa. Nossa conversa aqui não é só para ser um monólogo, tá, pessoal? Espero que a gente consiga aí trazer outras coisas. Tudo bem, eu vou me empolgando e tudo mais, mas podem me cortar no meio da fala aí, por favor. É legal quando a gente tem essa troca. Bom, vou continuar seguindo esse livro sobre alguns grifos que vou fazendo, mas aí a gente vai vendo como é que vai fazer, se a gente continua e tudo mais, se a gente vai fazendo outras lives aí. A minha proposta era de fazer um mini estudo sobre esse livro aqui, porque ele traz temas extremamente importantes de uma forma mais literata. Mas vamos vendo como é que vai prosseguir aí. Muitíssimo obrigado a todos e a todas. Nos vemos na semana que vem, aqui no Devaneios do Café. E não tem devaneio de domingo, porque a gente já fez domingo passado, tá? Então até lá, pessoal. Tchau, tchau.